Boa tarde, pessoal aí do 9º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de eletivas. Estamos muito felizes aí com a presença de vocês, professores, alunos, sempre aí abrilhantando e brilhando e cada vez mais belíssima essa aula. Eu não estou sozinho, estou com o professor Mauro. Eis-me aqui compartilhando essa aula maravilhosa, falar sobre o povo brasileiro, uma aula de eletivas. Estou aqui e estou para aprender, professor. Estou para o que der e vier, estou aqui para hoje a gente participar. vai... E quero conversar com as pessoas. Sim, Estarei aqui sim. no chat, vendo as interações, professores, alunos, estudantes, todas as dúvidas, interações, críticas, mas sejam carinhosos, porque a gente é meio sensível, né? Só como Sim, é que a gente chora. A gente chora. Não, no chuveiro, né? Isso. Mas tudo bem, vamos lá. Qual o objetivo dessa aula? O objetivo? Compreender os diferentes processos que culminaram na chegada dos seres humanos no território da América. Nesta aula, vamos falar de... Nossa! Arqueologia, olha só, seremos os Indiana Jones aqui. É isso aí. Então, quais são as habilidades e competências? Empatia, autoconfiança. e respeito. É isso mesmo, porque a gente está falando exatamente dessa ideia dos povos indígenas, então a gente vai trabalhar exatamente essas três questões, para você pensar com empatia com os povos indígenas, se você tiver descendência indígena assim como eu, autoconfiança e a questão de respeitar sempre as histórias dos outros. A eletiva inteira tem a ver com esse tema aqui, compreender os diferentes processos que culminaram na sociedade brasileira. Refletir sobre quem são os povos indígenas e tudo isso para responder uma pergunta super simples, professor. Como podemos escrever um futuro mais humanista? Nossa, que pergunta importante. Pergunta importante e fácil. Nossa, simples assim, Simples. fácil de resolver. A gente vai responder nesta aula. Isso. Totalmente, vamos lá. Vamos relembrar um pequeno trecho da nossa história, então. Todos sabemos que quando os portugueses chegaram a essas terras em 1500, tinha gente aqui. Tinha? Aí gerou uma dúvida, né? Tinha gente. Se a gente chegou aqui e tem gente aqui, de onde vieram essas pessoas? Será que elas brotaram do chão? Será que elas surgiram de criação espontânea? Isso. De onde vieram? De onde vieram as pessoas que estavam aqui? Então, como Cristóvão Colombo chegou às Antilhas acreditando que havia chegado às Índias, do que daí ele o termo chamou, índio, daí né? veio o termo índio. Nossa, Que mesmo. não é mais usado, mas ele chamou de índios. E aqui no mapa, olha que bonito, nós temos algumas cores aqui só para representar onde viviam alguns desses povos, tá? É só uma representação simples. Agora vamos começar com as nossas conversas. Quem é o indígena para você? Professores, tragam a resposta dos alunos que estamos ansiosos. 1 minuto e a gente já volta. Participações à beça aqui. Eu falei a beça, sou das antigas. Participações à pampa. Vamos lá então, olha só. Representam sabedoria e a natureza, é a professora Sávia, né? Mais gente da PI Roberto Marinho Campos, é o povo nativo de uma região. Olha o professor Rogério, um pouquinho da minha avó paterna. Deixa eu ver, mais gente, o pessoal falando que está assistindo a aula, são os povos nativos das Américas antes da chegada dos europeus. Segundo a professora Joelma, olha, aquele que vive em contato com a natureza e o povo nativo. O aluno Gustavo diz, índio forte, isto. Vamos lá, representa a natureza, povos nativos das Américas. É isso aí. Isso aí. Quem então habitava essas terras antes da chegada dos portugueses europeus? Como viviam esses povos? Então vamos conhecer a teoria mais tradicional.
A teoria mais tradicional diz que os primeiros habitantes da América teriam chegado ao nosso continente por meio do Estreito de Bering, como vocês estão vendo aí na imagem. Então, eles saíram lá do leste da Ásia, algo por volta aí de 13, 15 mil anos, saindo de onde hoje é a Sibéria e passando pelo Alasca, como vocês estão vendo aqui na imagem. Então, eles saíram mais ou menos dessa região aqui e foram caminhando. Eita, fiz uma coisa errada aqui, calma aí. Adiantando toda a aula, Eita. né? Isso aí. Não, mas vocês estão vendo a linha vermelha ali, ela mostra então a direção que os povos vieram aí, certo? Sim. Então, olha só aqui, ó. Vai rolar então, agora? nós temos aqui, olha só, Isso! eles saíram daqui assim, ó, não tão rápido quanto a minha caneta e assim chegaram aí na região, certo? O lado direito do vídeo aí é onde é a Rússia, né? Isso, Lá hoje da nós Sibéria, temos a né? Rússia Hoje. e ali Onde é os Estados Unidos. Canadá, Estados Unidos. Isso. Perfeito. Mas aí, peraí. Aí a gente descobriu uma outra informação. A Era do Gelo, exatamente, o nome daquele filme. Com o fim do Pleistoceno, que é o nome mais científico da Era do Gelo, formou-se um curto período, um caminho em que não havia mais uma enorme placa de gelo imensa e poderosa no Estreito de Bering, e nem um mar imenso que não dava para atravessar. Então, não havia nem a placa enorme de gelo e nem o mar imenso. Então daria para atravessar andando, Com os caminhando. pés descalços. Isso. Pés descalços, não, os pés secos, né? Secos, Pés isso, secos, bonito, bonitinho. tranquilamente. Então, por que eu estou falando desse ponto consensual agora? Porque daqui a pouco vocês vão ver que esse quebra-cabeça vai começar a se desmanchar. Então, os indígenas são descendentes de povos asiáticos. E isso a gente sabe através do mapeamento genético e também da análise linguística. Então a gente consegue perceber que tem alguns pontos aí da língua dos povos indígenas que tem a ver com a língua dos povos asiáticos. Que legal. Então ali vocês têm ali o Estreito de Bering novamente, bem bonito. E agora eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vocês já ouviram falar da cultura Clovis? Como assim? Cultura Clovis, professor? Cultura O que Clovis. seria a cultura Clovis? A cultura Clovis, Clovis. ela deixou pontas de lanças aí, que vocês estão vendo na imagem lá em cima. E durante muito tempo foi o acampamento mais antigo já encontrado na América. Ele data aí de 14 a 13 mil anos atrás. Porém, atualmente já sabemos que existem outros sítios ainda mais antigos. Se vocês verem aí no mapa, vocês estão vendo aí que tem esse Bluefish, que tem 24 mil anos. Você tem Monte Verde lá no sul, com 14.800 anos. Então, tem bastante sítios mais antigos. E um bem interessante é o Toca da Tirapeia, aqui, ó. Nossa, 22 mil anos? 22 mil anos. Nossa, Brasil já... E agora? Caramba, bem... E agora? Mas espera aí. Vamos voltar ao slide, que eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão aqui, ó. A teoria do Estreito de Bering diz que os seres humanos chegaram aqui por volta de 13 a 15 mil anos. Peraí, deixa eu vamos lá, deixa eu pensar com você, professor. Se a teoria do Estreito de Bering diz que os seres humanos chegaram aqui entre 13 e 15 mil anos, como é que nós temos traços de nativos aqui há 22 mil anos? Então, e agora? São 7 mil, em 7 mil anos muita coisa pode acontecer. 7 mil anos, Só isso, anos. detalhe, né? Que Só isso. São 7 mil anos? Então, agora esse aqui é um ponto bem interessante. A ciência muda de acordo com evidências. Isso aí você tem que gravar na sua cabeça. Por quê? Você sabe o que é um testemunho de gelo? Vou simplificar para você. É uma tora enorme de gelo que eles enfiam no chão assim e puxam. E no que eles puxam sai um pedaço do gelo. E aí, através do estudo dessas placas de gelo, essas enormes toras de gelo, eles conseguem descobrir algumas coisas. Por exemplo, a revista Nature, que é extremamente famosa, extremamente importante no mundo científico, pegou um artigo aí de 2016 e trouxe que o ambiente, olha isso aqui é interessante, que o ambiente de Bering, do Estreito de Bering, era muito inóspito para que grandes animais passassem no período entre 15 e 12 mil anos atrás. Quer dizer que se não tem grandes animais, as pessoas não teriam muito o que comer. Exato. Não poderia ter grandes populações. Imagina as pessoas tendo que comer esquilinho, essas coisas. Você não alimenta nenhuma pessoa direito com raízes. Isso. Ia ser muito pouco.
E para você atravessar lá, e como que você vai atravessar lá, se é tudo gelo, inóspito, e você não está de carro, né? Você não consegue fazer. Através desse grande bloco de gelo que eles tiram, dá para saber quanto gelo tinha naquela época, onde tinha gelo, quando não tinha gelo. As condições do clima. Exato. Quanto tempo aquele gelo está lá, né? Quanto gelo, porque as camadas vão se acumulando, né? Uma por cima da outra. Então a gente está chegando num ponto aqui que está ficando tudo cada vez mais confuso. Porque eu estou falando, tentando colaborar com alguma coisa, mas eu ainda estou com dúvida. E esses 7 mil anos? Ainda não foi. Aconteceu com esses 7 mil anos. Calma que vai piorar. Pera aí. Vamos lá então. Então, se estava tudo congelado, como talvez os primeiros americanos tenham chegado aqui? Nós temos uma teoria da vinda pelo mar. Mas espera aí, não é assim não, ó. Não é chegar, o cientista falou assim. Cara, os povos pegaram uma costela e começaram a surfar. Já assistiu Aquaman? Essa é boa. Dois golfinhos assim. É verdade, né? Não, calma, gente, calma. Então, não a fomos teoria da colonizados pelo Aquaman, né? Isso, não foi o Aquaman. Outra teoria bastante interessante foi publicada na revista Science. E o que ela diz? Que os primeiros seres humanos vieram pelo mar através da costa do Estreito de Bering, passando pela costa da América. Como assim? Então, ó, imagine que eles atravessam aqui e ao invés de simplesmente andarem, você pode pegar um barquinho e vir descendo. Margeando o continente. Isso. Como que a gente pode ter sinais de que isso pode estar correto? Por causa dos sítios arqueológicos na costa da América. Tem muitos. Então você tem o de Bull, você tem de Channel Island, você tem da Ilha Cedro, você tem de Paijá, da Quebrada Jaguar e Monte Verde. Monte Verde, durante algum tempo, também foi um dos mais antigos. 14 mil anos, tá dentro lá do Estreito de Bering. Só que se eles atravessaram lá em cima, no Estreito de Bering, há 13 ou 15 mil anos, como que eles vão chegar lá embaixo a 14? Talvez eu esteja dando spoiler da sua aula, mas talvez não me responde. Sim. Mas eu posso dizer, então, que talvez, quem sabe, houve várias formas de terem chegado aqui. Todas as teorias podem estar certas. Exatamente. Por quê? Porque a gente sabe que foram 3 ondas de imigração, ou seja, não veio todo mundo de uma vez. Como vocês podem ver aí na imagem, nós temos as 3 ondas, são 3 povos diferentes. Nós temos os chamados primeiros americanos, que deram origem aos povos indígenas que nós temos aqui hoje. Os Nadene, que deram origem principalmente aos índios chamados pele vermelha, lá no norte, na América do Norte. Redskins. Isso. E os Inuits, que eram chamados antigamente de esquimós. Então, são 3 ondas que vieram em 3 momentos diferentes. Olha, aqui uma imagem. É bem razoável pensar isso, né? Porque as populações são diversas, então, olha, chegou num momento, em outro momento, de certa forma se misturam, né? E é isso, bem bacana, bem legal. Vamos dar uma olhada nas imagens para vocês terem uma noção aí dos povos. Então, nós temos os primeiros americanos, representado aí pelo indígena brasileiro. Nós temos os Nadene, representado aí pelo índio norte-americano. E os Inuits, representado por essa moça que faz parte dos Inuits. Olha só que coincidência. E agora, essa aqui é extremamente importante. Você já ouviu falar na Luzia? Será que, pessoal, vocês já ouviram falar na Luzia? Na Luzia. Participem conosco na Luzia. Eu sei que pode estar ficando confuso aqui, mas eu prometo que a gente vai conseguir chegar a algum tipo de entendimento. Mas estudar é isso. Quando a gente estuda, a gente gera confusão para poder gerar conhecimento. Aí a gente organiza tudo e aprende algo novo, né? Eu acho que está muito bom, estou gostando. Então, deixa eu ver. Sim, a Pro Tereza de sim. Na outra aula, a professora Ana Paula disse. Professora Patrícia. A Luzia foi encontrada. Nossa, grande perda para a ciência, incêndio do museu. Exatamente. O crânio da Luzia é um dos mais antigos aqui da América e, infelizmente, ele quase foi perdido no incêndio no Museu Nacional. Encontraram nos destroços do incêndio, né? Nossa, que sorte. Que coisa, né? No meio daquele azar todo, né? Um pouquinho de sorte. A primeira investigação sobre a Luzia revelou que ela possuía traços negroides. Isso é, essa imagem aqui à direita. Porém, uma investigação mais recente revelou que ela tem características mais indígenas. Isso aqui é feito através de análise forense, é mais ou menos aquelas que eles usam em programas tipo CSI, só que não daquele jeito, né?
É um CSI muito mais especializado, né? Muito mais sofisticado. Isso. Arqueológico. Arqueológico. Então, agora nós chegamos aqui num ponto bem interessante. Hipóteses e mais hipóteses. Ó, a gente falou que estava confuso, o Progeri Soares, ou a Progeri Soares, não sei, tá falando, não tá confuso não, tá muito bom, tá legal, tô então gostando. muito obrigado. Obrigado, professores. Muito obrigado, porque agora vai ficar confuso, gente. Ótimo, perfeito. Então, ó, muitas vezes na ciência o que acontece? As evidências estão apontando tudo para um lado. Então, tá lá, a arqueologia encontra assim, isso aqui, ó. Aí vem a paleontologia, encontra, olha isso aqui. Aí vem a filogenética e fala, ó, é isso aqui. Aí vem o arqueólogo e fala assim, nossa, olha essa pedrinha aqui. E aí? E aí o Castelo vai dizer, ó, por quê? Quer ver um exemplo? Então vamos mostrar isso na prática. Nós temos a arqueóloga brasileira Niede Guidon, e ela encontrou evidências no Piauí, segura aí, que sustentam uma chegada de humanos na América a algo por volta de 58 mil anos. Ah, não, para, vou embora. Não, peraí, não, vou embora. Peraí, não. Você fala pra mim, começa a história toda falando, olha, não, 12 mil. Aí depois vem com 20 mil, e agora vem com 22 mil, não, 50 mil. Daqui a pouco você vai me falar que tinha seres humanos aqui há 200 mil anos, não sei. Então. Um outro exemplo disso, como pode deixar as coisas ainda mais confusas, é um artigo que cita evidências de humanos vivendo na região de Los Angeles há 130 mil anos. Aí você pode falar. Mas aí eu vou saber, vou parar de bancar. Assim, acontece o seguinte, o que acontece, né, deixa eu ver se eu estou estruturado e me corrija se eu estiver errado. A gente não trabalha com dogmas na ciência, né? Então, à medida que coisas novas vão surgindo, e foi isso que o professor Anderson disse, a gente reconstrói todo um arcabouço de pesquisas e vai atrás daquela... Olha, por exemplo, tem 130 mil anos agora em Los Angeles, descobriram alguma coisa. Os pesquisadores vão investigar isso. E se no meio dessas pesquisas descobrirem algo mais antigo ainda... Vamos continuar estudando. Vou continuar estudando. Porque a gente não pega a realidade e encaixa dentro da teoria. Não, a gente pega a realidade, as coisas que a gente vai achando, e assim a gente vai montando a teoria. Porque a gente não consegue comprovar algumas coisas. Não tem uma máquina do tempo para voltar lá e ver, olha, foi assim, outro. Não, a máquina do tempo chama-se estudo e pesquisa. Então, através dos indícios, as pessoas pegam e, olha. Aliás, Niede Guidon teve uma aula de língua portuguesa da segunda série que a gente falou sobre isso. Então, pesquisem lá, as mulheres que abalaram o mundo no ensino médio. Perfeito. E a Niede Guidon realmente abalou a arqueologia, né? Verdade. Porque quando ela trouxe as evidências dela, o que aconteceu? Os cientistas não são tipo assim, ó, o cientista fala, é isso aqui. Aí os outros falam, é verdade. Não, eles falaram, quê? Não você está brincando, essas datações devem estar erradas. Não é possível. Então, ou por exemplo, a de Los Angeles. Eles acharam evidências de alguma coisa queimada, produtos queimados, como se fosse uma alimentação. Aí os caras podem ter falado assim, essa pedra bateu em algum lugar ali, pegou fogo sozinho e beleza. Então não é tão simples assim, mas deixa eu perguntar uma coisa para você, professor Anderson. Você descobriu uma pedra, um fóssil de 130 mil anos. E eu vou duvidar de você. Eu falo, não é verdade. Isso de alguma forma é ruim para a sua pesquisa? Não, porque eu vou ter que... isso me obriga a apresentar fontes melhores e sustentar melhor meu argumento. Quer dizer que duvidar do cientista não é ruim, não? Não é ruim. É até necessário. Até bom, é um método científico, né? É assim que o funciona. Método científico é a dúvida. Isso. Exatamente. Ou seja, eles podem duvidar de tudo que a gente está falando aqui agora, o que é perfeito. Pesquisa, leia, estude. Exatamente. A única coisa que deve acontecer é que essa dúvida, esse questionamento, ele tem que vir embasado, assim como a gente vai embasando as nossas ideias. Não é só simplesmente falar. Está errado isso daí. A professora Neuze diz assim, história é dinâmica. Nunca sabemos tudo. A partir de novos conhecimentos se abre um leque de novas informações. Professora Neuze, é isso mesmo. Exatamente isso. Novas informações de novas dúvidas. Porque agora a gente está aqui assim. É isso aí. Tá, 130 mil anos. Duvidar faz parte, sermos críticos. Essa aula está interessante. A Flávia dizendo, Flávia, um abraço para você. Muito obrigado. Agora, mais uma vez, nosso momento aí de conversa. Os povos indígenas ficaram isolados por milhares de anos dos outros povos do mundo, os europeus, os asiáticos e os africanos. Qual diferença você poderia nomear no estilo de vida entre os povos indígenas e os demais povos do mundo? Aí você tem algumas imagens só para ter uma referência e 1 minuto a gente já volta. Isso aí.
Professor Anderson, o pessoal falando bastante aqui sobre as vestimentas, alimentação, religião. O aluno Kaique fala sobre viviam na floresta. Deixa eu ver, a professora Fátima falando sobre os povos indígenas que acabaram se isolando de outros povos, costumes e cultura, dança, alimentação, floresta, crenças, cultura. Olha aqui a Lorena. A Lorena fala vestimentas, culinária, costumes. Exatamente. Isso é muito interessante porque esses povos eles têm características culturais bem diferentes, eles comem coisas diferentes, eles se vestem de forma diferente, como vocês bem falaram, mas isso não quer dizer que um povo é melhor do que o outro. Eles têm diferenças culturais, mas essas diferenças não são biológicas, não são algo que vai tornar alguém melhor, superior ao outro. É o que foi pontuado por você no começo da aula, né? Sim. Assim, a raiz comum de todos os seres humanos é uma só. Viemos de caminhos diferentes, em épocas diferentes, de lugares diferentes. Aliás, do mesmo lugar, né? Mas somos da mesma raiz original, né? Somos seres humanos. Somos seres humanos. Isso é e verdade. temos aí uma história brilhante. Então, recapitulando aqui a nossa aula. A chegada dos seres humanos na América ainda tem muitas lacunas, como vocês puderam bem perceber aqui. E é bacana que se desenvolverem novos sistemas de pesquisa, novas máquinas, novas tecnologias, capazes de nós descobrirmos que os seres humanos podem ter vindo de outros lugares, né? Exatamente. No mundo, por favor. Teve até uma teoria que o pesquisador Walter Neves da USP, ele trouxe da Luzia, que a Luzia ela tinha traços negroides. Então, peraí, ela veio da África, mas como que os africanos chegaram aqui? Mas, aí depois fizeram outra pesquisa e descobriram que não, ela tinha traços indígenas. Então, a ciência ela vai sempre evoluindo. Os equipamentos mudaram, né? Equipamentos a ciência mudaram. Tal. Nossa. Então, a gente está sempre descobrindo as coisas e o conhecimento ele avança. O interessante dessa aula é que o quê? Provavelmente vocês aí, alunos, é que vão ter acesso a um conhecimento muito superior ao nosso. Verdade. Talvez você, porque a gente tem pouco conhecimento sobre a questão arqueológica do Brasil, não tem muito investimento, não tem muita pesquisa e talvez aí o papel de fazer essa informação chegar até a gente seja de vocês. É sua. Então, o conhecimento está permeado por lacunas e eu gostaria aí, ajudem a gente aí a preencher essas lacunas. Então, não temos um conhecimento preciso de alguns fatos. A ciência sempre se transforma à luz de novas evidências. Isso é extremamente importante e você consegue entender isso pensando só na questão da pandemia, né? Observando a pandemia, nós tivemos informações que era de um jeito, aí depois descobriram, não, é melhor desse outro jeito aqui. Isso me faz desacreditar na ciência. Não, me faz acreditar cada vez mais em pesquisa. Sabíamos menos ano passado do que sabemos agora. Que bom, cara. Que bom. Caramba. Que bom. Sensacional. Uhum. Então, importante, por que compreender o passado? Essa frase eu tirei de um filme, esse filme é fantástico, e ele quer dizer o quê? Por que compreender o passado? Porque viver sem conhecer o passado é viver no escuro. É verdade. De onde nós viemos indica muito para onde nós vamos, né? Onde nós estamos também. Isso é bem legal, né? Qual é o nosso lugar na história? Pô, nós chegamos no meio de uma história que está acontecendo. Quem é você nesse capítulo, nessa história do mundo, né? Na história da humanidade? Isso é bacana pensar. E agora nosso momento mão na massa. Você conhece outras hipóteses da chegada dos seres humanos à América? Opa, olha. Você sabe quem foi o primeiro povo que chegou aqui sem ser os europeus, sem ser Colombo? Sabia que teve gente que chegou aqui antes de do Colombo? Eu ouvi falar sobre isso. Então, Nossa, vamos dar uma pesquisada aí, porque tem coisa muito legal acontecendo. Então, escolha uma pessoa para explicar o que você aprendeu, que eu tenho certeza que vai entrar na sua mente. E a história de colonização do Brasil é uma marcha sobre os territórios indígenas e a edificação sobre cemitérios indígenas. E é uma tristeza você imaginar uma nação construída em cima do cemitério da outra. Veremos isso na próxima aula. Não esqueçam de avaliar,
Professor Mauro, muito obrigado pela presença. Obrigado, valeu. Foi um prazer, aprendi bastante, gostei de participar da aula de eletivas. Pode convidar aqui, sempre por aqui. Então, muito obrigado, gente. Vocês são fantásticos. Um prazer imenso estar com vocês. Até a próxima. Um abraço, valeu.